Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as Santas Almas abençoe a todos nós. Hoje nós vamos ler um trecho do Umbanda do Brasil, do escritor Mata e Silva, onde fala sobre o povo que Cabral encontrou quando aportou aqui, nessas terras aqui. Diz assim: o povo dos Tupinambá, ou Tupi-Guarani, da era pré-cabralina, era tão adiantado, tão civilizado quanto os outros povos que habitaram a América do Sul, na época deles, assim como os maias, os quixus, os astecas, né? Suas concepções, sua mística, enfim, sua teogonia era de grande pureza e elevação, somente alcançada pelos que já vinham dentro de uma belíssima maturação espiritual. E a prova insofismável disso era sua língua, o Yengatu, o idioma sagrado, a língua boa, incontestavelmente um idioma polissilábico. O Yengatu, o idioma sagrado dos Tupinambás e Tupi-Guarani, revela claramente em sua morfologia e em seus fonemas, no seu estilo metafórico, ter sido uma língua raiz polida, trabalhada através dos milênios, foi tão bem trabalhada esta língua polissilábica que se presta às mais elevadas variações ou interpretações poéticas. Dela derivaram diversos idiomas também considerados antiguíssimos. Vamos então verificar por dentro de sua teogonia a pureza de suas concepções sobre as coisas divinas, pois os Tupinambá e os Tupi-Guarani eram sobretudo um povo monoteísta. Adoravam o Deus Supremo e acreditavam nele sobre todas as coisas, a quem chamavam com muita veneração de Tupã. Tupã, que significa ruído, estrondo, barulho, o tu significa ruído, barulho, né? E o pan significa que exprime o som. Tá? O ruído feito por alguém que trabalha incessantemente. Tupã era, portanto, o supremo manipulador, isto é, aquele que manipula a natureza ou os elementos. É o divino ferreiro que bate incessantemente na bigorna cósmica. Era considerado, sem dúvida alguma, o supremo poder criador. Veneravam Guaraci, Iaci e Rudá, como a tríplice manifestação do poder de Tupã. Olha que interessante. Veneravam a Guaraci, Iaci e Rudá como a tríplice manifestação de Tupã. Eram atributos externos. Guaraci, o sol, de Guará, vivente, e Si, mãe. Davam essa dupla interpretação, pai ou mãe, né, dos seres viventes, que animava todas as coisas da natureza, o mesmo que a luz que criava a vida animal. Guaraci era, sem dúvida, a representação visível do poder criador que, através dele, criava nos elementos da própria natureza as coisas, os seres. Né? Enfim, era o elemento ígneo, o pai da natureza. O pai da natureza. Por isso diziam dele: Guaraci saía Tatauí, que as flechas de fogo de Tupã, os raios do céu, que se transformavam em Tupacininga, o trovão. Por causa disso é que certos interpretadores ligeiros deram Tupã como sendo perante e puramente o deus do trovão. Então, Tupacininga é o trovão. E os raios é os Tatauí, né? Que é as flechas de fogo. E Assi, que é a lua, Varaci o sol e Assi a lua, vem de Iá, que é planta, e Si, que é mãe, tá? Era a mãe dos vegetais, ou ainda a mãe natureza. Então, Iaci significa mãe da natureza. Rudá, o deus ou divindade que presidia o amor, a reprodução, era evocado pelas cunhãs. Interessante, porque é o 3, né? Um, dois, três. E o 3 tem muito a ver com reprodução mesmo. Em suas saudades, em seus amores, invocavam Rudá, pelos guerreiros ausentes, para que ele só tivesse pensamentos e coração para recordá-los. Então, Rudá era o amor. E para reafirmar esse triplo conceito teogônico, os pajés ensinavam mais, que Guaraci representava o eterno masculino, o princípio vital positivo, quente de todas as coisas, e Rudá era o intermediário, isto é, o amor que unia os dois princípios da natureza. O princípio masculino Guaraci, feminino Jaci, ou Yaci, né? E Rudá, que é o amor que fazia a união desses dois elementos. Né? Acreditavam mais em Muiraquitã. Muiraquitã, termo oriundo de uma língua matriz muito antiga, que somente Tupã poderia ter ensinado. Essa língua era o Abaeнгá, que surgiu com a primeira raça que nasceu na região do Brasil, conforme reza Tuiabaecuá. O Tuiabaecuá é o Macauã e é o Mandã. Né? Então é a sabedoria ali, né? É a cabala, né? A sabedoria. Né? A sabedoria dos velhos pajés. Né? Muiraquitã, portanto, pode ser interpretado como a senhora que nasceu do mar, ou Deus ou Senhora do mar, ou Deus que floriu das águas. Né? Muiraquitã era uma divindade. Tá? Veneravam muito essa divindade, a quem prestava um culto todo especial, a Muiraquitã. Muiraquitã então recebia esse culto, que acreditava em seus poderes mágicos e terapêuticos através do seu Itaobimbaé. Itaobimbaé é, o,
a argila que está no fundo da lagoa que eles pegavam para fazer um amuleto. Tá? Então, Itaobimbaé é uma substância nativa colhida no fundo de certos lagos, a qual transformava num poderoso amuleto em forma de disco. Então, Itaobimbaé era um amuleto em forma de disco. E, se eu não me engano, também os homens usavam um em forma de T, que penduravam na orelha, e as mulheres penduravam no pescoço esse Itaobimbaé, que era em argila verde. Né? Então, o bimbael só podia ser colhido e preparado pelas cunhãs, que eram sacerdotisas do culto da Muiraquitã. Então, o culto de Muiraquitã tinha suas sacerdotisas, as suas cunhãs, as suas iniciadas ali, tá? O qual era vedado aos homens. Posteriormente, isto é, no período da decadência, se transformou no culto da Jurema. Olha só que interessante isso. Na adaptação do elemento branco como adjunto da Jurema. Então, o culto da Muiraquitã deu origem ao adjunto da Jurema. Isso é muito interessante, né? Essas sacerdotisas eram as únicas criaturas entre os Tupi-Guarani que podiam preparar esse talismã. E o faziam assim. Esperavam sempre que Iaci, que é a lua, né, estivesse cheia, estendendo a sua luz sobre a placidez das águas do lago escolhido, que dentro tinha uma severa preparação ritualística e mágica, e lá se dirigiam. Né? Esse preceito implicava na passagem pela árvore da Jurema verdadeira, onde invocavam ou imantavam os fluidos magnéticos da Lua através de cânticos e palavras especiais sobre determinado número de folhas, para serem mastigadas por elas na ocasião de mergulharem no lago. Então elas iam até a ave Jurema, faziam um rito ali, pegavam as folhas magnetizadas ali, mascavam e mergulhavam no lago à noite, a lua cheia, e retiravam aquela argila, né, e faziam os Itaú-Ibimbaé, né? Faziam os amuletos de argila ali e penduravam no pescoço. Né? Se eu não me engano também, o homem depois usava esse. Os homens recebiam um T e penduravam na orelha, se eu não me engano. Vou pesquisar isso daí, não lembro mais. Assim, enquanto algumas dessas iacambas mergulhavam, as outras ficavam cantando certas melopeias rítmicas acompanhadas do termo mágico Macauã. Então, enquanto algumas mergulhavam no lago, outras ficavam lá de fora, firmando a gira ali, né, o ritual ali, cantando entre uma palavra e outra, entoava essa, Macauã, a palavra mágica, né, de poder, Macauã. Quando uma ou outra emergia com a substância maleável, que era uma argila verde, as outras colocavam-na em pequeninas formas, já com formato de disco, com um orifício no meio, no centro. Ficava um disco mesmo, né? Depois de recolhida a quantidade necessária, todas ficavam à beira das águas em cerimônia especial, uma espécie de encantação mágica, toda dedicada às forças da água. O Iraquitã, vou repetir porque ficou confuso, desculpa. Depois de recolhida a quantidade necessária, todas ficavam à beira das águas em cerimônia especial, uma espécie de encantação mágica, toda dedicada às forças da água, o Iraquitã. Isso já tinha nascido o sol. Então elas já tinham feito o disquinho de barro, de argila verde, na forminha verde, em formato circular, né, no disco, né? E aí o que eles esperavam? Guaraci chegar. Esperavam o sol nascer, Guaraci chegar para secar a argila. Então toda a mágica dedicada às forças da água, que era Moiraquitã, até que Guaraci, que é o sol, começasse a nascer, a fim de endurecer com seus raios de luz a dita substância para ficar como um Itaobimbaé. O Itaobimbaé, que era esse disco de argila, que era secado pelas luzes de Guaraci. Esses talismãs tomavam uma consistência tão rígida que nada mais poderia ser feito trabalhado sobre eles. Então ficava bem rígido mesmo, bem duro mesmo. A argila secava e ficava uma peça ali bem dura mesmo. Esses amuletos de Muiraquitã é a deusa, tá? Eram verdes, verdes claros, e os mais preciosos eram de cor branca. E todos eram de uso exclusivamente feminino, e usados na orelha esquerda das cunhãs ou mulheres. Eu achei que era para pendurar, não, era na orelha esquerda. O seu equivalente para os homens era o tembetá, um talismã de nefrita verde. Então não era de argila, era de nefrita. Nefrita verde em forma de T, que os índios traziam pendente no lábio, eu achei que era na orelha, no lábio inferior, através de uma perfuração. Então os homens usavam um T no lábio inferior, pendurado, e as mulheres usavam o disco na orelha esquerda, na orelha. Não sei qual orelha era. Né? Esse era os índios usavam então o tembetá, que se originou de Tembaitá.
ou T, no signo divino, gravado nas pedras sagradas da cruz, de Curuçá, de Itá, que é pedra, né? Pode ser interpretado assim, cruz feita de pedra, tá? Tembetá pode ser interpretado como cruz feita de pedra. O Tembetá era um talismã de Guaraci, o sol, preparado pelos pajés, pelos caraíbas, para que mantasse o raio, o fogo do céu, enfim, a energia solar. Era o símbolo mágico do Deus Sol. Também preparavam outros amuletos que tomavam a designação de Itapoçangas, inclusive o que eram feitos e o que recebiam a força de Yara, a mãe d'água. Então lá já se cultuava Yara. Né? Também preparavam outros amuletos que tomavam a designação de Itapoçangas, inclusive os que eram feitos ou que recebiam a força de Yara, a mãe d'água. A Muiraquitã, o Itaobimbaé e o Tembetá juntos representavam a força mágica de Tupã, o Deus único. Tá? Agora, meu irmão bandista, você já deve estar entendendo melhor a questão da raiz ameríndia de nossos índios. Né? Mas vamos prosseguir, vamos ver o que significa entre os Tupinambá e os Tupi-Guarani, aquele glorioso passado, o que significa o Tuiabaé Coá. Isso é muito interessante, mas vamos deixar para uma outra aula, um outro estudo, né? Saravá.